Olá, hoje a gente vai mergulhar no mundo fascinante que existia aqui nas Américas muito antes dos europeus chegarem. Vamos falar das grandes civilizações, maias, astecas e incas. Imagina só, né, um continente cheio de gente, milhões de pessoas, com sociedades, assim, super organizadas. A nossa ideia aqui é explorar juntos o material que a gente tem e, bom, tentar entender o que sustentava essas civilizações, né, tão complexas, tão diferentes. Como é que eles se organizavam no poder, na sociedade? Vamos lá. Exato. E é muito importante, sabe? Tirar aquela ideia de algo primitivo. Não era nada disso. Eram sociedades com cidades impressionantes, conhecimentos avançados, culturas riquíssimas. Cada uma achou um jeito, né? Soluções bem únicas para os seus ambientes. Bom, vamos começar pelos maias, então. Lá na Península de Yucatán, América Central, séculos 3 a X, mais ou menos. O que chama atenção logo de cara nas fontes é que não era um império único, né? Pelo menos no começo. Isso, não era. Era mais uma rede, tipo assim, de cidades-estado independentes. Palenque, Tikal, você já ouviu falar? Cada uma com seu governante, o Alat. Ah, sim. E com conselho para ajudar, né? A elite, sacerdotes. Exatamente. Uma estrutura mais descentralizada no início. E a sociedade bem dividida. Tinha a nobreza, claro, os sacerdotes que eram super importantes. Não só para a religião, mas para a ciência, para a escrita. E o povo, né? Artesãos, camponeses. Isso. E até escravizados. E é interessante ver a resiliência cultural deles. Mesmo depois de crises, como a gente vê que teve no século IX, com secas, conflitos, eles continuaram, se adaptaram. Né? É. Os templos. Mas aí, se a gente avança um pouco no tempo e vai para o Vale do México, a partir do século XIII, o cenário muda bastante com os astecas. Muda muito. Ali, sim, a gente encontra um império bem centralizado. A capital, Tenochtitlan, nossa, espetacular. Construída no meio de um lago. Uma obra de engenharia, né? Totalmente. E a chave do poder asteca era outra. Era o império militarista, sabe? Que vivia da expansão e dos tributos dos povos conquistados. O líder, o Tlatoani, era quase um deus, um líder militar fortíssimo. A guerra era fundamental para eles. E a base da sociedade. As fontes falam dos Calpulli. O que eram? Eram tipo clãs familiares, sabe? Eles tinham a posse comum da terra, mas deviam pagar tributos para o Estado. E tinham o trabalho forçado, quatequil, para construir templos, estradas, essas coisas. E a agricultura deles, aquelas chinampas que você mencionou. Ilhas flutuantes para cultivar. Isso. Ilhas artificiais. É genialidade pura. Mostra uma adaptação incrível ao ambiente do lago e sustentava aquela cidade enorme, né? Era a base de tudo. Impressionante. E aí, finalmente vamos para os Andes, para os Incas. O maior império de todos, né? O Tahuantinsuyo. Exato. O Império das Quatro Regiões. Aqui, a centralização parece ainda maior. O imperador, o Sapa Inca, O filho do sol. ele mesmo, considerado divino. Isso dava uma legitimidade enorme para o poder dele. A capital, Cusco, era o centro de tudo. Uma hierarquia super rígida. E eles tinham umas estratégias de controle interessantes, né? Tipo, manter reféns da elite local lá em Cusco para garantir a lealdade. Tinham sim. E a administração era muito eficiente. Estradas, armazéns, um sistema de contabilidade que alguns dizem ser com os quipus, aqueles nós em cordas. Tudo para controlar um território gigantesco. E a base era a agricultura também, né? Batata, milho. Principalmente. E com técnicas muito avançadas para os Andes, como os terraços agrícolas, a irrigação. Tem uma coisa nas fontes que me deixou pensando. Aquele sistema de herança dividida. O novo Inca herdava o poder, mas não a riqueza do anterior. Tinha que conquistar a própria. É uma interpretação forte, sim. Isso criava uma necessidade constante de expansão, né? Cada sapa inca tinha que, digamos, fazer o seu, conquistando novas terras e povos para ter recursos. Era um motor para a expansão do império. Faz sentido. Agora, quando os espanhóis chegaram,
Os relatos que a gente analisou mostram reações bem diferentes, né? Dependendo de com quem eles estavam falando. Sim, muito diferentes. Com os maias, por exemplo, tem um relato que fala de uma decisão mais coletiva entre os chefes, uma diplomacia com presentes locais, mel, milho, talvez um reflexo daquela estrutura mais fragmentada que a gente falou. E com os astecas. Com os astecas, a narrativa sobre o Moctezuma é bem diferente. Tudo centralizado nele, no Tlatoani, cheio de cerimônia, falando de presságios, oferendas riquíssimas de ouro, mantas, bem a cara de um império poderoso, né? Ou seja, não foi um encontro único, uma reação só. As próprias estruturas deles, as culturas, moldaram esses primeiros contatos de jeitos bem específicos. Que interessante. Mostra que eles não foram só passivos, né? Eles tinham agência, estratégias, visões de mundo que entraram em jogo ali. Então, para a gente fechar essa nossa exploração, vimos 3 civilizações incríveis, maias, mais descentralizados no início, astecas, um império forte na guerra e nos tributos, e incas, uma administração centralizada, gigante, com um líder divino. Mas todas elas com uma complexidade social, econômica, cultural de cair o queixo. Com certeza. E para deixar uma última reflexão, sabe? É interessante notar como o sol era importante para muitos deles, principalmente para os incas, com o deus Indi. E pensar que esse símbolo ancestral tão poderoso ainda hoje aparece, por exemplo, nas bandeiras de vários países aqui da América do Sul, né? Argentina, Bolívia, Equador. É como um eco silencioso dessa herança pré-colombiana tão profunda que continua aqui com a gente.